Bom dia, paz do Senhor. Quem não me conhece, eu sou o pastor Juveraldo e mais um dia gostaria de compartilhar um texto sagrado para meditação em nossas vidas. Essa passagem bíblica se encontra em 2 Reis, no capítulo 4 e o versículo 2, que nos fala: declara-me o que tens em tua casa. Esse texto nos mostra um momento onde uma mulher estava vivendo o drama da separação, porque o seu marido havia morrido. A Bíblia nos fala que o seu esposo, ele vivia numa escola de profetas, do profeta Eliseu, porque ele era um aprendiz e estava se preparando para ser um representante diante da nação, como muitos outros jovens que eram aprendizes na escola de profeta. Mas, infelizmente, ocorreu o inesperado. Este homem foi recolhido pelo Senhor. E uma coisa que nós precisamos frisar muito bem são duas coisas. Primeiro, a crise não escolhe pessoas. É importante lembrarmos que não importa quem somos, ou seja, se somos pessoas bem conhecidas, se somos pessoas de um poder aquisitivo estabilizado, se somos pessoas reconhecidas pela mídia ou não, se você é pobre ou rico, se você é uma pessoa de influência ou não é, entenda bem, guarde no seu coração: as circunstâncias contrárias não escolhem pessoas. A crise ela pode bater em qualquer porta. A segunda coisa é que esta mulher ela ia viver um outro drama. Além da perda do seu esposo, ela estava sujeita a perder os seus filhos, porque quando seu marido morreu havia dívidas e os credores eles foram muito duros, porque eles foram na casa dela e queriam levar os seus 2 filhos que ela tinha para como sinal de pagamento da dívida, para que aquelas crianças viesse a servir na casa daqueles homens. Então, nessa segunda parte, nós aprendemos também que as circunstâncias à contrária, ela pode vir mais do que uma vez, 1, 2, 3, 4. Esta mulher estaria vivendo o drama da separação 2 vezes, primeiro do marido e a segunda vez do seu bem maior, que eram os seus filhos. Então nós vemos aqui que quando isso aconteceu, esta mulher foi até a escola de profetas e chegou até o profeta Eliseu e ela fez uma petição. Ela foi buscar auxílio, porque naquela época não era como hoje o INSS, o seguro-pensão e outras coisas mais, não. Se uma mulher ficasse viúva e não tivesse família para socorrer, essa pessoa ela entraria em uma situação de pobreza total. Então ela foi buscar recursos e ajuda na vida do profeta, fazendo referência de que o marido dela servia naquela escola. E ela disse: meu marido, teu servo, morreu, e agora os credores estão lá em casa para levar os meus 2 filhos. Interessante, amados, que nós aprendemos algumas lições nisso aqui. A primeira, eu gostaria de frisar, é a seguinte questão. Ela disse: meu marido, teu servo. Ou seja, quando a crise bater na sua porta, como está a sua casa? A Bíblia nos fala que ela fez referência: meu marido, teu servo. Ou seja, a casa dela servia ao Senhor. O marido dela era um homem dedicado, uma pessoa que estava conduzindo seus filhos, a sua esposa, a família, a temer o Senhor. Então havia um legado que aquele homem havia deixado. E ela falou: meu marido, teu servo. Ou seja, aquela casa servia ao Senhor. A segunda coisa que eu vejo aqui é que na crise ela soube buscar no endereço certo. Muitas vezes, quando passamos por situações adversas, às vezes, quando nós não temos nenhuma segurança, nem nosso coração, nós não temos um relacionamento com Deus, nós às vezes buscamos
o auxílio em tantos lugares, menos em Deus. E nesta manhã eu queria sugerir para você que, apesar de você possa ter muitas portas para bater, a primeira porta que precisamos bater é buscarmos em Deus. E esta mulher foi no endereço certo, porque ela foi justamente ao profeta. O profeta representava o próprio Deus. Quando o profeta falava, naquela época era a boca de Deus falando. Então ela buscou o auxílio no endereço certo. A terceira coisa que aprendemos é que Deus pode utilizar o pouco que nós temos para fazer algo grande. Interessante que quando ela foi até o profeta, ela talvez esperaria que o profeta fizesse entre os colegas do seu marido ali uma arrecadação, talvez. Quem sabe ela esperava isso. Mas o profeta, ele fez referência naquilo que ela estava falando. Ou seja, você diz que o teu marido servia ao Senhor, então eu quero que você me declare o que é que você tem em sua casa. Então é muito importante entendermos isso. Diante de uma situação adversa, como está a minha casa? Que legado eu tenho na minha casa? E ela falou assim: a tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. Eu quero conjecturar essa mensagem e falar a seguinte questão. A Bíblia não menciona do tempo da morte do marido até o momento que ela foi buscar o recurso. Pode ser que ela tivesse já se desfeito de algumas mobílias. Talvez ela foi num armário e falou assim: vou vender esse armário para manter a minha casa. E o dinheiro acabou. De repente ela falou assim: vou pegar essa mesa e cadeiras e vou vender também. E quem sabe ela foi se desfazendo de algumas coisas, mas uma coisa ela não queria se desfazer, que era a botija de azeite. É muito comum na casa de um profeta, e aquele homem, ele era um aprendiz de profeta, ter o azeite. Até porque o azeite era um material muito usado no Oriente e de muito valor, porque era se usado para muitas coisas. Mas eu acredito que havia uma botija de azeite que aquele jovem utilizava como parte da sua ferramenta ou do seu material de aprendiz. Porque todo profeta, ele tinha um azeite para ungir reis, para ungir profetas, para ungir pessoas, para ungir lugares. E aquele azeite representava o legado do seu marido. Então eu acredito que aquela mulher, ela se desfez de tudo que ela tinha, mas ela não se desfez daquele material que representava o que realmente aquela casa era, uma casa que temia o Senhor. Então, amados, é muito importante lembrar que no momento de uma crise, em uma situação adversa, você pode até perder algumas coisas. Você pode perder bens materiais, o seu carro, a sua casa. Você pode perder, de repente, os seus bens. Mas uma coisa que nós não podemos perder é o nosso legado, é o nosso relacionamento, alguma coisa que identifica o nosso relacionamento com Deus. E ela pensou: eu não posso me desfazer desse azeite, porque isso aqui era a ferramenta do meu marido. Quantas vezes meu marido ungiu nossos filhos na enfermidade, quantas vezes ele pegava esse pote de azeite e levava quando ele ia para a escola de profetas. Ela não se desfez disso. Ela falou assim para o profeta: a tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. E quando o profeta falou assim: vai, então, pede vasos vazios aos teus vizinhos. Outra coisa que nós precisamos aprender, como eu falei lá atrás, Deus pode se utilizar do pouco e também querer se utilizar daquilo que nós somos. Ou seja, o profeta falou assim: vai aos teus vizinhos. Interessante que isso nos fala de relacionamento. Se aquela mulher não tivesse um bom relacionamento com os vizinhos, se houvesse uma crise entre ela e algumas pessoas à sua volta, o que nós estamos construindo em nossa caminhada? Porque Deus, ele poderá nos dar
um grande livramento vindo de lugares que nós menos esperamos ou não queremos. É verdade. Então, manter relacionamento com os vizinhos, com as pessoas, com os amigos, com os irmãos é muito importante, porque você nunca sabe, na hora da crise, em que lugar vai vir o recurso para você se beneficiar. Então ela foi com muita facilidade, porque não havia problema entre ela e os vizinhos. E o profeta falou assim: pegue vasos, não poucos, então eram muitos, entra no seu quarto, fecha a sua porta sobre ti e sobre os seus filhos. Outra coisa que aprendemos é que o fechar a porta, lá era literal, mas para nós tem um significado. Há momentos que nós temos que fechar a porta para o mundo. Nós precisamos voltar-se num particular com Deus. Feche a porta para aquilo que não agrade o Senhor. Feche a porta para informações que são nocivas à sua família e à sua casa. Feche a porta. Deus está falando nesta manhã: feche a porta para aquilo que é prejudicial para os seus filhos, prejudicial para a sua casa. E nós observamos que ela obedeceu. Ela fechou a porta, organizou os vasos com seus filhos, pegou aquele pouco azeite, podemos se dizer um pote, e começou a verter. Outra coisa que aprendemos, que ela obedeceu, porque ela poderia sair daquela escola e falar assim: mas profeta, o senhor é um insensível, como sendo eu uma viúva vim pedir ajuda e o senhor manda ainda fazer alguma coisa? Não, aquela mulher, ela tinha um espírito de submissão, e também ela tinha fé no seu coração, ela acreditava, ela depositou a confiança na instrução do profeta. E a Bíblia nos fala: crede-vos nos profetas e prosperareis. E nós observamos que ela foi fazer, e conforme ela virava aquele vaso, aquelas vasilhas, aqueles vasos iam se enchendo. O profeta falou assim: não poucos. A Bíblia não menciona quantos, mas talvez 8, 10, 15. E conforme ela ia enchendo, ela pedia: filho, dá mais um. E o filho trazia mais um, enchia mais um, filho. Interessante, era muito desproporcional, vamos dizer assim, para um recipiente de 1 litro, estava enchendo vasos ali talvez de 10, 15 litros. Ou seja, o milagre começou a acontecer. Por quê? Porque a casa dela era aquilo que ela falou: meu marido, teu servo, morreu. A casa dela era uma casa que temia o Senhor, né? E ela também obedeceu a ordem do profeta. E o milagre começou a acontecer no momento da crise. Só que quando ela falou assim: filho, mais um vaso, talvez no 12º, o filho falou assim: mãe, acabou. Então o azeite parou. O que nós aprendemos aqui? Que a provisão, ela vai vir até o momento que você tiver realmente uma necessidade. E ela foi fazer referência ao profeta, correu lá e falou assim: profeta, aconteceu um milagre, né? Olha, houve vários vasos, se multiplicou o azeite. O profeta então falou para ela assim: vai, venda o azeite, pague a sua dívida, e você e seus filhos viva do resto. Ou seja, nós observamos que o valor do azeite deu para saldar a dívida e para ainda viver do resto. Ou seja, por muitos anos ela se beneficiou daquele azeite. Então, amados, que nós possamos guardar em nosso coração. Ou seja, a crise não escolhe pessoas. Mas, finalizando com esse texto: declara-me o que você tem em sua casa. O que você tem em tua casa? Como está a sua casa? Que tipo de altar você está levantando dentro do seu lar? Todos nós enfrentamos crises. Eu enfrento crises. Você está enfrentando crises. Nós passamos por crises. Mas é o que nós estamos construindo dentro de nosso lar que vai responder às nossas vitórias ou não. Lembre-se de uma coisa: não fique parado. A Bíblia fala assim: sede vagaroso no cuidado, mas sede fervoroso no espírito. Ou seja, procure ser uma pessoa cuidadosa nas suas decisões, mas seja sempre uma pessoa fervorosa no espírito. Ou seja, volte-se para Deus. Procure sempre ter o seu lar preparado para qualquer situação, porque quando a crise bater,
o seu lar está preparado para que o milagre aconteça. Deus abençoe a todos, um beijo no coração, que esta palavra possa falar poderosamente na sua vida e toda a sua família. Deus abençoe a todos.